Graça e paz, igreja. Uma boa noite a todos. Mesmo nesses momentos de bate-pronto, como o pastor Leonardo mencionou, é uma excelente oportunidade para nós glorificarmos a Deus. Saber que não dependemos da nossa capacidade cognitiva, mas da ação do Espírito Santo em nos fortalecer e nos conceder a sua graça para que possamos sempre falarmos a respeito de Cristo, não é verdade? Queridos, pense um pouco no momento em que a sua vida ela vai sendo desenvolvida. Nossa vida é marcada por relacionamentos. Então, desde quando você era bem pequenininho até o presente momento, você vai construindo laços afetivos, criando conexões com outras pessoas e fazendo novas amizades. Às vezes essas amizades são até pessoas da nossa própria família. Às vezes as pessoas têm um irmão ou um primo que seja tão próximo ali que ele acaba sendo o seu melhor amigo. Agora, juntando todas as pessoas que você já se relacionou desde quando você passou a ter contato com as pessoas, são inúmeras pessoas. Fazendo um filtro seria bem reduzido aquele grupo que você chamaria de amigo, não é verdade? Principalmente depois que nós vamos a Cristo, somos convertidos, então esse número ainda reduz mais ainda, não é verdade? Bom, nesse momento em que nós construímos laços afetivos e vamos criando amizades, nós temos ali então um perfil a ser traçado pela qual nós temos uma certa unidade, ok? Então, não é qualquer pessoa que você chama de amigo. Não é qualquer pessoa que entra na sua casa. Você desenvolve um relacionamento com pessoas que você tem afinidade. Entre outras pessoas que você até conhece, mas você não tem esse mesmo nível de afinidade, portanto, não são pessoas que você considera como seu amigo. Pense esse exemplo que eu trouxe agora. Vamos olharmos para a Igreja de Cristo. O propósito da união, ou melhor, da unidade, não é simplesmente a afeição que temos por uma ou outra pessoa, mas o que nos une é o propósito de estarmos em Cristo Jesus. Então, existe uma linha na qual nós chamamos ortodoxia, que é o que faz com que igrejas de todas as épocas, de todos os lugares existentes, possam ser chamadas de igrejas irmãs. E a partir disso, então, nós vamos construindo ali uma unidade. E esse é o título do nosso sermão esta noite. A unidade da Igreja de Cristo. Nós consideraremos Efésios capítulo 4, dos versículos 1 ao 6. E a partir deste momento em que nós entendemos a unidade da Igreja de Cristo, nós dividimos este sermão em duas partes. Então, a unidade da Igreja de Cristo mediante a graça, dos versículos 1 ao 3. A unidade da Igreja de Cristo fundamentada na ortodoxia, dos versículos 4 a 6. Portanto, a palavra-chave deste sermão é unidade, ok? E afirmamos teologicamente, a Igreja de Cristo mantém a unidade
mediante a graça, fundamentada na ortodoxia. Vamos ao texto. Efésios 4, dos versículos 1 ao 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Senhor, neste momento a sua palavra foi lida, e o que nós esperamos é que a tua graça nos fortaleça e nos capacita para que possamos nos fundamentar na verdade de Cristo. Que nós venhamos construir um conhecimento que tenha por finalidade glorificar o teu santo nome. Que haja uma unidade cristã nesta igreja local e o seu nome seja glorificado. No nome santo de Jesus, amém e amém. Então, a unidade da igreja de Cristo mediante a graça, dos versículos 1 ao 3. Note que o apóstolo, ele inicia dizendo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. E aqui nos parece que o apóstolo Paulo ele está escrevendo a carta aos Efésios quando ele estava preso em Roma. Que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Vejam, o apóstolo está escrevendo esta carta à igreja de Éfeso, e ele está orando para que este povo caminhe de maneira digna, de acordo com a vocação a que foste chamados. Ou seja, aquela vocação eficaz, na qual a oferta do evangelho é apresentada às pessoas. Então, o apóstolo ele está considerando que ele está escrevendo essa carta para crentes, para cristãos. E aí nós precisamos entender aqui o conceito de unidade. A unidade ela está referida aqui de maneira interiormente mediante a uma graça espiritual. Por isso que ele inicia a carta dizendo, o capítulo 4 dizendo, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Então esse chamado é um chamado interno. É aquilo que Cristo realizou em nossas vidas. Por isso nós não devemos confundir unidade com uniformidade. São duas coisas distintas aqui. Porque a unidade, como eu havia dito, ela está inserida no contexto do interior, mediante uma graça espiritual. Mas a uniformidade, ela é um resultado de uma pressão externa, baseado em condutas e ações. Muitas igrejas se baseiam nisso. Elas estão em uniformidades, porque elas estão se baseando na aparência externa das pessoas. Ok? Agora, nossa unidade não é uma unidade externa, nem tampouco mecânica. Não é simplesmente por aquilo que nós fazemos que nós construímos uma unidade. Mas a nossa unidade, ela é interna e orgânica. Porque a unidade cristã está inserida num contexto de que pessoas que compõem a Igreja Universal,
ou seja, todos os eleitos de todas as épocas, em todos os lugares, todas aquelas pessoas que foram transformadas internamente, todas aquelas pessoas que nasceram de novo, essas pessoas que compõem a unidade cristã, a unidade da igreja. Então, essas pessoas estão em organização. Elas louvam a Deus não de maneira desorganizada, mas organizada porque nós fazemos tudo para a glória de Deus. A unidade, mediante a graça, ela não dá espaço, por exemplo, para o ecumenismo. Ok? Porque vamos definir primeiro o que significa essa palavra ecumenismo, não é verdade? São pessoas de diversas religiões, então católicos, espíritas, testemunhas de Jeová, evangélicos, todos unidos. Igual aquele festival de final de ano da Globo, sabe? Que ficam todos lá. Então, o ecumenismo é isso. É uma junção de religiões. Mas, a unidade da igreja, mediante a graça, ela não dá espaço para isso. Porque de maneira que nós não estamos aqui de forma mecânica, não é simplesmente porque as pessoas dizem acreditar em Deus que essas pessoas são nossas irmãs. Existe algo que acontece internamente. São todos aqueles que nasceram de novo, que compõem a igreja e que são irmãos em Cristo. Não é simplesmente um estereótipo, sabe? Não é uma conduta de uma pessoa, um padrão de moralidade. Não é porque a pessoa deixou de fazer alguma coisa que ela julgava ser errado, que ela passou agora a ser uma irmã nossa. É algo mais profundo. É algo que acontece de maneira interna. Então, a unidade não é algo criado pela igreja. Ela é preservada pela igreja. Porque ela é uma obra de Deus. É Deus quem opera internamente em nossos corações, mudando quem nós somos, transformando nossas vidas e nos fazendo novas criaturas. E essas novas criaturas é que se reúnem para louvor e adoração do nome daquele que vive e reina para todo sempre. Ok? Dito isto, como nós podemos, então, preservarmos essa unidade? Porque note o versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, de que maneira nós preservamos a unidade na Igreja de Cristo? Agindo com humildade. Humildade esta que era desprezada pelos romanos, porque para os romanos isso era um sinal de fraqueza. Humildade que foi cunhada pela fé cristã. Faz parte de quem nós somos, a humildade. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças, inicia-se bem-aventurados os humildes de espírito, ou, em algumas traduções, os pobres de espírito. A humildade que tornou-se uma virtude cristã. O que seria, então, humildade? Ela tem dois aspectos aqui. O primeiro deles é aplicado a nós, bem-aventurados os humildes de espírito. Essa humildade, ela está inserida num contexto de nós enxergarmos de fato quem somos. Olhando para a nossa debilidade, pela nossa limitação, as nossas fraquezas.
quando eu encontro o real estado que eu estou, isso não deve me levar ao orgulho, mas deve me levar a uma humildade, a uma pobreza espiritual. Porque tudo aquilo que eu olho para dentro de mim é só pecado. Eu dependo de alguém para que eu seja santificado. A santificação ela não pode ser um processo interno de nós mesmos. Nós não nascemos com isso. A santificação ela ocorre internamente, mas de um agente externo, ou seja, é Deus agindo em nós. Então a humildade, ela nos leva aos pés de Cristo. Ela nos faz olharmos para Cristo como o nosso Redentor, como o nosso Salvador. Alguém em que nós tudo dependemos. Esse conceito propagado pelo mundo de humildade, que são pessoas pobres, isso é mentira. Porque existem pobres, avarentos e soberbos, e milionários que são humildes. Então, a humildade, o reconhecimento de quem somos, nos leva a Cristo. Ok? Segundo ponto, a humildade também nos coloca numa posição de atender o interesse do próximo antes do nosso. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então a humildade me leva a Cristo. E semelhante a este é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a humildade, ela me faz enxergar que eu nada sou sem Cristo. E o que Cristo realiza em mim deve refletir em ações. E a primeira ação que Cristo realiza em mim é fazer com que eu glorifique a Deus. E que eu ame a Deus. E ame também ao próximo, como a mim mesmo. E por último, eu vou pensar em mim mesmo. E isso é a maior dificuldade dentro da igreja. Uma igreja que não tem esse caráter de humildade é uma igreja que não conhece ainda o que é uma unidade cristã. O segundo ponto da humildade é Cristo. Ele é o nosso exemplo padrão de humildade. Porque o Verbo, quando se fez carne, ele habitou entre nós. E ele constantemente dizia: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Cristo se entregou por nós. O seu ministério foi em resgate da sua igreja. Ele coloca Deus acima de todas as coisas, porque Ele mesmo é Deus. E Ele nos resgata pelo seu amor. Cristo, Ele não agiu em nenhum momento de uma maneira egoísta. Pelo contrário, por amor a nós, Ele se entregou tanto que Ele foi morto, crucificado na cruz do Calvário. Mas, ao terceiro dia, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, uma vez que Cristo, no exemplo máximo de humildade, se entregou por nós, esse deve ser o caráter do cristão. Um caráter marcado pela humildade. A humildade que nos faz reconhecer que, dependendo de nós, não somos absolutamente nada, mas que dependemos de Deus, que amamos a Deus, amamos ao nosso próximo. A humildade faz que o cristão saiba que ele veio do pó e ao pó ele vai voltar. A humildade, ela faz com que a consciência do cristão enxergue que ele nada é sem Cristo. Então,
A humildade nos revela de fato quem nós somos. E quando nós temos a convicção de quem somos, nós agimos com amor às pessoas. E isso constrói laços de amor afetivo. E isso vai trazendo a unidade para a igreja. Então, a unidade da igreja de Cristo, ela age conforme mediante a graça. E ela preserva essa obra de Cristo agindo com humildade. Por isso nós amamos a Deus, amamos nosso próximo, porque enxergamos quem nós somos. Preservamos essa unidade agindo com mansidão. Porque o versículo mesmo diz, com toda a humildade e mansidão. O que seria ser manso? Uma vez que eu encontrei a razão da minha existência, o homem foi criado para glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Mas isso foi contaminado pelo pecado e o homem passou então a ser inimigo de Deus. Então Cristo se entregou por amor à sua igreja e nos deu vida e vida com abundância. Então, nós agora buscamos por uma igreja que consiste em uma unidade com a finalidade de glorificar a Ele. E para nós preservarmos essa unidade, nós precisamos entendermos o que é humildade. E quando nós entendemos o que é humildade, isso nos leva ao segundo passo. Então nós agimos com mansidão. Ok? Mansidão é uma espécie de um tratamento com suavidade. É uma docilidade de caráter. A mansidão, ela não reivindica para si os seus direitos e autoridade. Pelo contrário, ela prefere sofrer o agravo do que infligir. Note, eu não estou aqui dizendo que nós temos que sermos covardes diante da sociedade. O contexto aqui é a igreja. O contexto é igreja. É você, diante de uma acusação do seu irmão, de uma afronta do seu irmão, você agir com suavidade. Ser uma pessoa doce. Já conversou com a Aline Dombeck? Uma pessoa doce. Conversa. Agora, esse não é o ponto, não é simplesmente você ter essa delicadeza. Moisés foi um homem manso. Davi matou mais de 10 mil homens. Ele era manso. Na hora que os oficiais vieram buscar Jesus Cristo, Pedro foi lá, arrancou a orelha do oficial fora e ele era manso. A questão é que quando nós olhamos para quem somos, nós encontramos a nossa dependência de Cristo. E Cristo, então, nos resgata da escuridão do pecado, nos dando vida. E a Bíblia diz que Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, por meio de Cristo. Os filhos de Deus, eles não devem ser arrogantes com os seus irmãos. Não existe superioridade na igreja de Cristo. Cristo é superior. Ele é o Rei exaltado. Somos todos servos.
Nenhum de nós é maior do que o outro. Cristo é o maior de todos. Ele é Deus soberano. Nós somos pó e ao pó retornaremos. Isto é ser manso. Saiba quem você é. Você não é melhor do que quem está do seu lado, independente do que ele fez para você. Então, nós preservamos a unidade da igreja com humildade, com mansidão e agora agindo também com paciência, longanimidade. Você pode traduzir assim. Paciência ou longanimidade é você aguentar com paciência pessoas provocadoras. Note. Paciência é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. É a pessoa que aguenta um insulto sem amargura, nem lamento. Isso aqui quem disse foi Crisóstomo, o pai da igreja. É nós aguentarmos, muitas vezes, até mesmo o sofrimento com paciência. Então, muitas vezes, nós ficamos irados porque o nosso irmão agiu de uma maneira que nós achamos inconveniente. E nós explodimos com nossos irmãos. Ou explodimos com os neófitos, com os nossos visitantes. Isso não promove uma unidade na igreja. Na verdade, promove racha na igreja. Você, todos vocês, todos, dão inúmeras razões para a ira de Deus se acender contra vocês. Todos os dias. Mas, o que freia essa ira é a pessoa de Cristo. Porque Ele nos comprou com seu sangue precioso. Ele agiu com misericórdia. Ele agiu com paciência com nós. Todos os dias ele é longânimo com nós. Então, a marca de uma igreja que é constituída por uma unidade é uma igreja que também ama, que é misericordiosa, que tem paciência, longanimidade. Sabe por quê? Porque ela está preservando a paz. Ela é inimiga da contenda. Talvez, vou falar com toda certeza, acreditando na fé de vocês. Vocês amam o pastor Leonardo e o pastor André, pela fé. Mas se vocês caminhar conosco durante um dia de 24 horas ali, certamente vocês vão se irar conosco em algum momento. Porque nós somos falhos. Assim como vocês são falhos. Então, a marca de uma igreja que vive em unidade é uma igreja que suporta com paciência os seus irmãos. Esse é um processo que muitas vezes esmaga o nosso orgulho. Nós não queremos sermos pacientes. Nós queremos que os nossos desejos, a nossa vontade sobressaia sobre o meu irmão. Porque eu tenho experiência nesse assunto. Você não sabe.
Quem você pensa que você é, Marcelo? Quem você pensa que você é, dona Cileia? Eu sei, você não sabe. Então, faça o que eu estou falando. Qual a maneira mais correta? Marcelo, Cileia, vamos conversar? Você não acha que por esse caminho seria melhor? Eu achei bacana o seu ponto de vista. Eu discordo nisso aqui. E penso dessa forma. O que você pensa a respeito? Isso é uma postura de quem ama. De quem é paciente. De quem persiste na unidade da igreja. Porque a igreja não é sua, a igreja não é minha. A igreja é de Cristo. Se ele é o padrão de longanimidade, quem dirá nós? Se somos servos, nos submetemos à tua autoridade. Nos submetemos a quem ele é. E nos esforcemos para ser o que ele quer que nós sejamos. Então, para que nós venhamos preservar essa unidade, agimos com humildade, agimos com mansidão, agimos com paciência e agora, por fim, agimos com amor que suporta os irmãos. Suportando-vos uns aos outros em amor. Como que eu suporto alguém em amor? É nós servirmos de amparo e suporte para o nosso próximo. Então, este amor, ele não é um amor amargo. Eu vou ter que suportar esse miserável aqui agora. Eu só te amo porque eu te suporto. Esse não é o padrão da Escritura. Suportar com amor é a ortopraxia do agir com paciência. Ou seja, é a prática correta de agir com longanimidade ou paciência. É a prática correta disso. É assim que você suporta o seu irmão em amor. É quando você suporta o seu irmão em humildade, em mansidão. Essa é a forma que nós nos suportamos. Cristo nos suportou em amor e graça. Por isso que hoje nós somos a igreja dele. Porque se dependêssemos de quem nós éramos, de maneira alguma nós estaríamos agora em unidade cristã. Ok? Então, a unidade da igreja de Cristo, ela é mediante a graça. Essa graça é o que faz com que nós caminhamos em unidade. E preservamos a unidade agindo com humildade, agindo com mansidão, agindo com paciência e agindo com amor que suporta os irmãos. E também, a partir de agora, nós vamos perceber que a unidade da igreja de Cristo, ela está fundamentada na ortodoxia. Então, se ortopraxia é a prática correta, a ortodoxia é a crença correta. Já ouviram aquela expressão seguinte, olha, vamos cessar os debates. Vamos esquecer as doutrinas. Vamos nos unir em amor. Há muita divisão na igreja. Geralmente quem fala isso é porque está numa seita. Então, como eles têm aversão à ortodoxia, quando você prega o evangelho para essas pessoas, eles acreditam que você é quem está dividindo. E de fato está mesmo. Separando o joio do trigo. A unidade edificada sobre uma base que não é o solo escritura, é o mesmo que construir um castelo com seu alicerce na areia da praia.
igrejas fortes estão pautadas pela Escritura Sagrada. Essa é a nossa regra de fé e prática. Então, no versículo 4, diz o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Então, o que nos torna uma igreja em unidade com outras igrejas é a ortodoxia. Então, a partir de agora, aquilo que será mencionado deve ser crido e confessado em todas as igrejas que se declaram cristãs. De maneira que, se negar aquilo que será mencionado, não pode ser considerado uma igreja cristã. Veja, ele inicia há somente um corpo, ou seja, só existe uma igreja verdadeira, que é a igreja universal. Não é do reino de Deus. A igreja universal, que eu estou afirmando aqui, são todos os eleitos, espalhados por toda a face da terra, em todas as épocas. Então, quem compõe essa igreja? São todos aqueles que nasceram de novo, nasceram do Espírito, neste corpo. Aquelas pessoas que professaram a sua fé em Jesus Cristo e então foram batizadas. De modo que nenhuma denominação pode dizer o seguinte: esta aqui é a igreja verdadeira. Porque a igreja de Cristo, ela é supra-denominacional. Se algum dia nós afirmarmos aqui neste púlpito que a Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé é a única igreja verdadeira, fuja daqui. Nós podemos ser a igreja que está mais próxima da verdade, mas também não é só aqui que tem salvação, não. Tem salvação em outros lugares também. Porque dizer que tal denominação é a igreja verdadeira é anular a obra de Cristo. Há um só Espírito. Vamos ler Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9 diz o seguinte: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a igreja, ela é composta por pessoas na qual o Espírito Santo habita nelas. E o que o Espírito faz? Ele aplica a obra de Cristo nessas pessoas. E qual foi a obra de Cristo? Foi nos libertar da escravidão do pecado. De modo que aquela pessoa que afirma ser cristã, mas que vive em uma prática pecaminosa, essa pessoa não tem o Espírito que nós temos. E se nós compactuamos com os pecados dessas pessoas, significa dizer que também nós não temos esse Espírito de Cristo. Porque todos aqueles que têm o Espírito de Cristo, eles repudiam o pecado, eles odeiam o pecado. Eles não compactuam com o pecado. Eles lutam contra o pecado. Esse é o Espírito de Cristo. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. De modo que nós não agimos de maneira orgulhosa, porque nós somos humildes. Nós não somos violentos, porque nós somos mansos. Nós não somos impacientes, porque nós temos longanimidade. Nós não agimos com ódio, porque nós temos o amor que liberta, o amor que foi colocado em nossos corações através da obra vicária de Cristo e aplicada por este Espírito de Deus.
É assim que nós agimos. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar. E a sua volta será uma volta gloriosa, na qual Ele vai resgatar a igreja. E a igreja terá corpos glorificados. De uma vez por todas, então, a sua noiva finalmente casará com o noivo e viverá eternamente com Cristo. Essa é a esperança que nos move. Essa é a esperança pela qual nós estamos aqui reunidos. Porque nós cremos e confessamos um Deus verdadeiro que prometeu que vai voltar e resgatar a sua igreja. E assim vivemos nessa esperança. Então nós não odiamos o pecado porque somos pessoas boazinhas. Nós odiamos o pecado porque esse é o padrão estabelecido por Cristo, para que nós venhamos estarmos com Ele por toda a eternidade. E aguardamos isso com corações ansiosos de estarmos na presença maravilhosa do nosso Deus, onde não haverá mais choro, nem ranger de dentes, não haverá mais tristeza, porque viveremos sob uma alegria infindável, uma alegria que dura para sempre. O contrário daqueles que viverão eternamente no inferno com Satanás e os seus demônios. O versículo também diz, agora, no versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nosso Senhor Jesus Cristo e sua obra. Isso que significa um só Senhor. Porque veja, na eternidade, Ele nos elegeu de maneira incondicional, de modo que no tempo nós fomos corrompidos pelo pecado. A nossa natureza foi contaminada pelo pecado. Então, tivemos a necessidade de alguém que suportasse aquilo que nós éramos incapazes de suportar, que é assumir o pecado da humanidade. Então, na cruz, Cristo, de uma maneira eficaz, definitiva, Ele expiou os nossos pecados. E a partir disso, então, Ele nos atraiu irresistivelmente para si. E neste momento, Ele preserva a sua igreja na sã doutrina. De maneira que a salvação consiste em confessar que Ele é o Senhor. Não são nossas obras, não são nossos méritos, mas é um ato glorioso de Cristo Jesus, nos salvando e nos libertando da escravidão do pecado, porque Ele é o Senhor. E por isso, nos concedeu uma só fé. No mesmo livro de Efésios aí, capítulo 2, versículo 8. Versículo muito conhecido. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Este Senhor é quem nos concedeu a fé, esse dom gratuito. Nós, agora, recebemos aquilo que, quando estávamos mortos, não tínhamos. Nos concedeu de maneira graciosa. Então, todos aqueles que atribuem a salvação
as obras, de maneira alguma pode ser considerado a igreja de Cristo. Não está nessa unidade cristã. Todos aqueles que afirmam a salvação, fé e mais alguma coisa, eles não são igreja de Cristo. Romanos, novamente, capítulo 1, versículo 17, o brado da reforma protestante. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ideia é de que a igreja de Cristo é composta por pessoas que vivem pela fé. A fé não é a causa da nossa salvação, mas ela é o meio pela qual somos salvos. De maneira que é errado afirmar que você tem fé na fé. A fé no objeto errado também é uma falsa fé. A fé se concentra na pessoa, no caráter e na obra de Cristo, autor e consumador dela, portanto, o nosso Senhor. Então, o justo, ele vive pela fé. A fé de que tudo aquilo que está escrito é verdade. Por isso, então, nós odiamos o pecado, por isso nós amamos a Deus, por isso nós amamos o nosso próximo. Por isso estamos aqui como uma igreja. Por isso nós acreditamos que Ele vai voltar, porque Ele nos concedeu fé para crer nessas verdades. E então, ele também afirma, há um só batismo. A ideia aqui não é se o batismo é por aspersão ou por imersão, embora ele seja por imersão. Mas aqui a ideia é daquele novo nascimento. Ou seja, não está se referindo aqui a sacramentos, mas é a nossa união com Cristo. Ou seja, uma vez que fomos unidos a Cristo, há um só batismo. Você não vai nascer de novo, aí você morre. Aí você nasce de novo, aí você morre. Aí você nasce, não existe isso. Há um só batismo. Por isso que é correto afirmar a impossibilidade de perca de salvação. Porque uma vez que fomos unidos a Cristo, de maneira alguma isso será revogado. Porque quem nos preserva é Cristo Jesus. E há um só Deus e Pai. Ou seja, cai por terra a pluralidade de deuses, ou como chamamos o politeísmo. Só existe um Deus. E esse Deus é quem Ele diz ser. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso. Quando você diz que acredita em Deus, mas a sua descrição a respeito desse Deus não é por meio da palavra que Ele nos entregou, é um falso Deus. É um Deus do seu imaginário. É uma humanização de Deus. De modo que muitas igrejas, ou melhor, pseudo-igrejas, afirmam ser cristãs sem saber quem Deus é. Portanto, elas não estão unidas a nós. Pelo contrário, para nós, essas pseudo-igrejas é campo missionário. Devem ser evangelizados. Então, este Deus é quem é o sustentáculo de toda a criação. Por meio dele é que nós descansamos, porque este Deus é soberano e está no controle exaustivo de todas as coisas. Agora, um outro ponto é que uma vez que existe só um Deus e Pai, todas as vezes em que você substitui a glória deste Deus a qualquer outra coisa, você fez para si um ídolo, um Deus.
ainda que você não afirme de maneira categórica isso aí, mas se na sua vida há uma negligência em relação ao culto ao Senhor, a sua caminhada cristã, se você vive uma vida que você prefere os seus caprichos, os seus interesses, o seu lazer, ou qualquer outra coisa, a Deus, isto que você colocou em substituição a Deus é o seu Deus, é o seu ídolo. Então que nessa noite nós sejamos confrontados com isso. E venhamos nos arrependermos por todas as vezes em que nós oferecemos um culto híbrido, ralo, superficial, por uma convicção em um falso Deus, que não procede das Sagradas Escrituras. Vamos lá. Nossas aplicações. A unidade da igreja ela tem por finalidade, em primeiro lugar, glorificar a Deus. Uma igreja que encontra-se na graça da autoridade das Sagradas Escrituras é uma igreja que vive na ortodoxia, na crença correta. A maneira pela qual nós glorificamos a Deus é por meio da Escritura, porque foi os meios que Ele estabeleceu para nós. Nós não glorificamos a Deus do nosso jeito. Ah, eu faço assim porque esse aqui é meu jeito mesmo. É assim que eu faço, tá bom? Não existe isso. Cada um adora a Deus do seu jeito. Satanás que escreveu isso. Nós adoramos a Deus da forma como Ele estabeleceu. Cale-se toda a terra diante do Deus soberano. A unidade também promove uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja que pertence a Cristo. Então, a partir do momento em que eu estou em uma igreja saudável, essa igreja ela é marcada pela humildade, pela paciência, pela mansidão, pelo amor. Então as pessoas que nos visitam, elas não vão sentir aversão pela igreja. Pelo contrário, elas vão encontrar Cristo nessa igreja. Essa é a razão da existência da igreja. Se uma igreja ela não está alicerçada na ortodoxia, essa igreja deixou de ser uma igreja cristã e passou a ser uma igreja pagã. Uma igreja pagã não glorifica a Deus. A unidade da igreja promove santificação. Porque uma vez que estamos preservando a sã doutrina, então nós lutamos contra o pecado. E é neste momento que o seu irmão que está do seu lado, lutando contra um pecado, é que você exerce a humildade. É que você exerce a paciência, a mansidão, o amor. É neste momento. Porque a partir do momento em que o seu irmão que está do seu lado, você percebe que ele está em pecado, e você simplesmente vira as costas para o seu irmão, é um sinal de que você não sabe o que é igreja. Se você não consegue amar o seu irmão que está do seu lado, você não vai amar a Deus. Porque a partir do momento que eu amo a Deus, eu amo quem está do meu lado. Essa é a regra que Deus estabeleceu. Então, a unidade da igreja, ela promove a santificação
a luta contra o pecado, e por isso então nós vamos contra todo sectário e todo herege. A igreja deve se levantar contra toda seita e heresia. Marcas de uma igreja sectária é o exclusivismo. Aqui é a igreja verdadeira e cai por terra todas as outras. E não somente isso, eles promovem heresia. Então, uma heresia é tudo aquilo que ataca a pessoa e o caráter de Deus. Todas as vezes que nós acrescentamos alguma coisa a Deus, ou retiramos de Deus, é heresia. Então, de modo que, se eu dou vazão aos escritos de alguma profetisa que está em pé de igualdade com a Escritura, eu utilizo um outro livro que está em pé de igualdade com a Escritura, ou se eu entendo que eu creio no misticismo, que tudo se dá por meio de revelação. Eu não posso estudar, porque se eu estudar a letra vai me matar. São características de uma igreja sectária, herética. E nós não temos unidade com igrejas que são desse feitio. Pelo contrário, eles são inimigos da cruz de Cristo. Igrejas, eu falo igreja por força de expressão, porque eu não considero essas coisas como igreja. Mas que vendem rosa de Saron, cajado de Moisés, objetos ungidos, sei lá, tentam barganhar com Deus através de campanhas, dízimos. Definitivamente isso não é evangelho. Isso é uma manifestação grotesca do que se pode chamar graça. O evangelho é uma história verídica de um Deus justo que justifica pecadores gratuitamente através da fé em Jesus Cristo. Isto é o evangelho. O evangelho consiste em levar pecadores ao arrependimento. Se você está em um lugar onde os seus pecados não são confrontados, você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar. Evidentemente que o evangelho é bálsamo para as nossas feridas. É o remédio para as nossas almas. É o descanso para os oprimidos, os cansados. Mas ele também é confrontador. Por isso nós temos que ter a certeza daquilo que mantém a unidade da igreja está fundamentado na palavra, mediante a graça, fundamentada na ortodoxia, estabelecido pela Escritura. E assim, nós reafirmamos que a Igreja de Cristo ela mantém a unidade mediante a graça fundamentada na ortodoxia. Amém. E amém.